E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao princípio de conservação da massa. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um tanque com volume de 0,05 metro cúbico contém ar a 800 kPa de pressão absoluta e 15 graus Celsius de temperatura. No instante t igual a zero, o ar começa a escapar do tanque por meio de uma válvula com área de escoamento de 65 mm². O ar, passando pela válvula, tem velocidade de 300 metros por segundo e massa específica de 6 kg por metro cúbico. Determine a taxa instantânea de variação da massa específica do ar no tanque no instante t igual a zero. Para resolver o exercício, eu vou recorrer ao princípio de conservação da massa aliado ao teorema do transporte de Reynolds. Conforme vimos em vídeos anteriores, a taxa de variação com o tempo t da integral, fazendo a varredura de todo o volume de controle de ρdV, em que dV representa o diferencial do volume, mais a integral ao longo da superfície de controle correspondente de ρ vezes a velocidade v, produto escalar com a área dA, tem que ser igual a zero. Muito bem? No escoamento do ar para fora do tanque em questão, eu vou admitir que, nessa área de seção transversal A, o escoamento do ar é uniforme, ou seja, a velocidade, a distribuição de velocidade ao longo dessa área é constante. Sendo assim, este termo, a integral através da superfície de controle de ρ vezes v escalar dA, pode ser escrita da seguinte forma. Perceba antes o seguinte: a área por onde há o escoamento do ar é essa que eu ilustro no quadro. Se tratando de um escoamento uniforme, nós vamos obter simplesmente ρ vezes a velocidade com que o ar está saindo dessa área A, está saindo do tanque no instante t igual a zero, vezes a própria área em questão. Perceba que o versor N, normal à superfície de controle e apontando para fora dela, possui a mesma direção e sentido da velocidade v, justificando o fato de que esse produto escalar é positivo, nos fornece um termo positivo. Muito bem? Bom, portanto, vamos agora analisar este termo. Perceba o seguinte: eu vou admitir que as propriedades do ar são uniformes dentro do tanque a cada instante. Ou seja, essas propriedades do ar variam a cada instante. No entanto, em cada instante de análise, tais propriedades são uniformes. Sendo assim, eu posso retirar ρ dessa integração, já que essa igualdade é válida para cada instante de análise. E em cada instante de análise, as propriedades são uniformes. Portanto, eu reforço. Nesse instante t igual a zero de análise, ρ é uma constante, portanto, sai dessa integração. Logo, eu vou escrever essa integral da seguinte forma. Nós temos antes a taxa de variação com o tempo t. Eu posso retirar ρ da integral, então nós temos ρ vezes a integral, fazendo a varredura do volume de controle, de dV. Muito bem? Portanto, nós temos a taxa de variação com o tempo t, a integral de dV é simplesmente o volume de controle, que coincide com o volume do tanque por construção, então nós temos a taxa de variação com o tempo t de ρ vezes o volume de controle, que é justamente o volume do tanque. Levando tais resultados na expressão anterior, a gente obtém, portanto, que a taxa de variação com o tempo t de ρ vezes v mais ρ vezes v vezes a é igual a zero. O volume de controle é fixo e indeformável, portanto, ele não depende do tempo, logo eu retiro ele dessa taxa de variação. Portanto, V vezes a taxa de variação da massa específica do ar com o tempo, mais ρ VA é igual a zero,
Logo, a taxa de variação da massa específica do ar em relação ao tempo t é igual a menos ρ vezes V vezes A sobre o volume do tanque. Muito bem? Observe nessa expressão e eu reforço. As propriedades do ar dentro do tanque são uniformes a cada instante de análise. Elas variam com o tempo. No entanto, a cada instante de análise, elas são uniformes, justificando a expressão obtida. Bom, substituindo agora os dados, a gente obtém que a taxa de variação da massa específica do ar com o tempo t, no instante t igual a zero, portanto eu vou recorrer aos dados fornecidos no instante t igual a zero, é igual, então menos ρ, menos 6, a velocidade v, 300, a área em metro quadrado, 65 milímetros quadrados, corresponde a 65 vezes 10 elevado a menos 6 metro quadrado sobre o volume do tanque, 0,05, ou seja, 5 vezes 10 elevado a menos 2. Portanto, você vai obter menos 2,34. Então, aqui em cima, menos 2,34 quilograma por metro cúbico por segundo. Muito bem? Observe no quadro, uma última vez, o resultado obtido, o cálculo realizado. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.